Américo, por favor, me fale um pouco sobre o museu. Bom, o Museu da Cidade de Campinas, ele tem uma história. Essa história pode ser observada sob dois aspectos. Primeiro, do ponto de vista do processo de constituição do seu acervo. E um segundo aspecto seria a via institucional, ou seja, o aparato legal que institui o museu. Então, eu iniciarei falando do processo de constituição do acervo, depois nós podemos falar das questões legais. Bom, falar da formação do acervo do atual Museu da Cidade é falar da criação do Museu Municipal no ano de 1938, por iniciativa do prefeito João Alves dos Santos. O prefeito cria o Museu Municipal e contrata um taxidermista e osteologista chamado Max Wunsch, que trabalhava no Horto Florestal de Rio Claro e que vem para Campinas e passa a organizar o Museu Municipal. Tendo em vista a sua formação, ele acaba dirigindo o museu mais para o ramo da história natural. Sim. No entanto, nós observamos que as pessoas começam a doar objetos que seriam mais propriamente daquilo que a gente entende hoje como história. E começa a se organizar e se formar um acervo. Por volta dos anos 50, né, você já tem o Museu Municipal dividido em duas seções. Seção de História Natural, que dá origem ao atual Museu de História Natural, que funciona no Bosque dos Jequitibás, e a seção histórica propriamente dito. E essas duas seções estão localizadas no Bosque dos Jequitibás. Com o passar dos anos, nos anos 60, o professor Desidério Aitai passa a formar uma coleção que vai dar origem ao chamado Museu do Índio, ou Museu Etnográfico, né? E aí se amplia o acervo. Nos anos 70, se cria uma outra coleção que vai ser chamada de Museu do Folclore, por iniciativa da professora doutora Jaci Milani. Bom, nos anos 80, um historiador formado no Unicamp, né, depois secretário municipal de Cultura, chamado Célio Turino, ele faz uma leitura crítica dessas divisões. Ele fala, olha, primeiro, né, que a gente tem que ter claro até onde vai a história natural, onde começa a história não está contida na história natural, né? E aí ele começa a trabalhar com a seguinte ideia, de que na realidade não há sentido em você ter uma coleção etnográfica, uma coleção folclórica e uma coleção histórica propriamente dita, e que cada uma dessas coleções constitua um museu. Por quê? Porque na realidade tudo é história. E aí ele toma a iniciativa de criar o Museu da Cidade, que incorpora os acervos do antigos Museu do Índio, folclórico e histórico. Você entendeu? Depois a gente continua. Pode. Porque, Pode ser, pode começar. do ponto de vista da constituição legal do museu, né, a primeira referência que nós temos é a formação de uma comissão no ano de 1948, que se reúne no Centro de Ciências, Letras e Artes, por determinação do prefeito municipal, e que estudaria a formatação de um museu histórico municipal. Essa comissão ela acaba se concretizando com uma lei de 1959 que cria o Museu Histórico Municipal. Tá? Esta lei ela foi posta em prática e vinculava, né, o museu à Secretaria de Educação. No ano de 69, vem uma nova lei que cria novamente o Museu Histórico Municipal e aí determinava como sede do Museu Histórico Municipal o prédio onde hoje, né, funciona um Museu da Imagem e do Som. Sim. Tá? Só que essa lei também ficou sendo letra morta, vamos dizer assim, ela não foi colocada em prática na sua integralidade. A bem da verdade, vai ser no ano de 1992 que aí sim nós temos uma lei, né, que se torna real, que cria um museu da cidade, que coloca ele
para funcionar no prédio da antiga Fundição Liderud, prédio que tem uma história muito vinculada à própria história do movimento preservacionista da cidade, porque esse prédio era para ter sido demolido e não foi demolido em função da união da sociedade civil, principalmente através da Associação Preservacionista Febre Amarela, que promoveu um abraço simbólico ao prédio e impediu a sua demolição, e por isso o secretário de Cultura acabou por escolher esse prédio para receber o Museu da Cidade.